Olá, bom dia. 2014 é ano eleitoral. Nesses 4 anos de governo Dilma, muita coisa aconteceu. Em 2012, diversos servidores públicos federais estiveram em greve. E no ano passado, a própria população foi às ruas, indignada com os rumos do país, que o país vem tomando e protestando contra a corrupção. Neste ano de 2014, com tanto dinheiro público gasto em prol da realização da Copa do Mundo, a tendência é que os movimentos sociais e os trabalhadores realizem novos protestos e greves. O Diálogo Rural de hoje vai falar sobre a atual conjuntura política do país e convidou José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste, e Ismael Martiniano, que é coordenador de Administração e Patrimônio também do Sinteste RN. Bom dia, Rebouças. Bom dia, Ismael. Bom dia. Bom dia. Rebouças, antes da gente entrar na questão da conjuntura nacional, que já é um problema que veio desde 2003, 2014, 2013 e 2014, nós também temos que ver a questão da conjuntura internacional, desde com os protestos na Grécia, na Europa, que vem diminuindo, mas que se mostra que os trabalhadores estão um pouco revoltados com a questão da política econômica, talvez imposta até pelo FMI, a política de austeridade, com demissões, trabalhadores sendo despejados. Quer dizer, é uma crise global em que o país não escapa. Isso. O modo de produção capitalista em nível mundial vem demonstrando que está esgotado, né? Não consegue resolver os problemas básicos da humanidade. A saúde, a educação, a alimentação, segurança. E isso está exposto em todas as regiões do mundo. Na Itália, Grécia, Egito, aqui na América Latina, são rebeliões, trabalhadores rurais que bloqueiam estradas, greves gerais nesses países. Enfim, é uma ebulição fruto da crise do modo de produção capitalista, porque não consegue responder minimamente a essas necessidades básicas. Então, as massas saem às ruas para protestar, os trabalhadores fazem greve para melhorar seus salários, os desempregados procuram empregos, a juventude sem esperança também faz as mobilizações, essas ações nas ruas, nas praças, em várias capitais de várias nações. E aqui no Brasil não é diferente, né? No Brasil, esse modo de produção que está em crise, o capitalismo está em crise, faz com que centenas, milhares de jovens se formem, se capacitem e não consigam empregos. E quando conseguem, são empregos com baixos salários e uma qualidade de trabalho muito ruim. Os trabalhadores que já estão na produção, mesmo na produção fabril, ganham salários miseráveis. Muitos não têm moradia, não têm acesso à saúde. A escola pública é uma escola de faz de conta, é uma escola em crise que não funciona. O atendimento à segurança, através da segurança pública, não existe. Os índices de violência são índices altíssimos. Todos os dias a gente assiste pela televisão as mortes prematuras de jovens, fruto da violência. E a droga cada vez mais entrando no seio da família e o governo não tem uma política pública que possa separar o jovem da droga. Isso. E todos esses elementos que nós estamos levantando aqui são elementos que demonstram a crise do modo de produção, a crise do capitalismo. E isso leva as massas à rebelião, a lutar, a sair às ruas, a manifestar. Ismael Martiniano, 2000, digamos que a eleição do presidente Lula, quando se tornou presidente da República, foi, digamos assim, para o trabalhador, antes dele assumir, digamos que foi assim uma nova roupagem. Depois que assumiu, viu-se que nos 8 anos de governo Lula, nesses 4 anos de governo Dilma, parece que a política econômica não mudou, não se tornou tão diferente quanto os governos passados. E aí se tornou uma crise verdadeiramente entre os trabalhadores e o próprio governo, que não atendeu os anseios do trabalhador. Na verdade, a eleição do governo Lula, ela trouxe uma grande expectativa para os trabalhadores, para a sociedade como um todo, né? Porque havia uma esperança de que o Brasil não ia ser uma maravilha, mas que as coisas mudariam bastante para a classe trabalhadora e para o povo em geral. Isso na questão da saúde, da educação, da segurança. Mas foi um engano, Para nós trabalhadores, o Lula foi
um grande traidor, porque ele pregou tudo que a gente pensava que o que ele pregava de bom seria resolvido, seria feito, e não foi, foi ao contrário, né? Infelizmente. E aí eu queria aproveitar esse momento para colocar uma questão bem recente que nós tivemos conhecimento, inclusive eu e o companheiro Rebouças, nós tivemos lá numa reunião no Hospital de Pediatria da UFRN, né? Onde eu me decepcionei ao confirmar o que eu pensava, né? O Lula, ele deu de presente para o povo norte-riograndense, na questão da saúde, ele deu de presente o fechamento de um hospital universitário de pediatria, um hospital de referência no estado. O Lula criou uma empresa para administrar os hospitais, para vender, para comprar os hospitais universitários, e não só comprar, como falir, matar, que foi o caso do Hospital de Pediatria. O governo, para beneficiar o capital, o governo Lula vendeu o Hospital de Pediatria e mataram o hospital. Agora, por quê? Para que isso? Para beneficiar o capital. Porque a empresa que vai administrar os hospitais é uma empresa que está lá inserida na forma capitalista do país, e para ela um hospital com menos de 80 leitos não serve. Então, para ela não ter, e era um hospital que dava prejuízo, que não tinha fim lucrativo, né? Sempre encarava o prejuízo, mas ele fazia o papel dele de hospital universitário público, que atendia a população muito bem, desenvolvia o ensino, a pesquisa e a extensão, e o governo Lula, para beneficiar o capital, aceitou isso, né? Vendeu e matou o hospital, porque o hospital vivo, para a empresa que está do neoliberalismo, do capitalismo, que veio explorar, faturar, enricar milhões, milhares de pessoas, então para ela não serviu o hospital como estava. Então o hospital deixou de ser um hospital e passou a ser uma enfermaria no Hospital Onofre Lopes. Quer dizer, uma enfermaria que só vai, que o gasto vai ser pouco e a produção vai ser grande e o lucro muito maior. Então, esse é o resultado do capitalismo neoliberal nesse país, né? De onde se esperava não chegou. Como o Ismael vem colocando, digamos que o governo Lula pavimentou toda uma estrutura para privatizar, como se colocava em alguma política que não iria privatizar o sistema, todo o sistema público de saúde, de segurança, mas digamos que pavimentou uma privatização e o governo Dilma continua essa privatização, até com o exemplo do Ismael, com a EBSER. Sim, o governo Lula seguiu o projeto anterior, deixado por Fernando Henrique Cardoso, que já pegou o projeto da Nova República e, por sua vez, a Nova República herdou do governo militar, da ditadura militar, né? Até de 64 a 84, nós tivemos esse desastre de governo, o governo implantou uma ditadura, colocou o país em crise, veio a Nova República com a redemocratização, através das eleições diretas já, e o governo Sarney, saído do colégio eleitoral, já que Tancredo tinha falecido, ele assumiu e deu continuidade a essa política com uma maquiagem de governo civil, democrático, né? Em seguida, vem o governo Collor, dando sequência a essa mesma política, a política dos empresários que favoreceu a elite brasileira, não resolveu o problema, continuamos nessa crise, e vem o governo, aí sim, um governo mais contundente para aplicar o neoliberalismo na sua totalidade, mas não conseguiu, porque os trabalhadores lutaram, impediram alguns programas, alguns planos econômicos, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso com 18 anos. A esperança, como o companheiro Ismael falou, do governo democrático e popular, com o PT na presidência da República, no Executivo, essa esperança ela morreu muito rápido, né? No início de 2000, o governo Lula, a assumir, ao invés de estatizar o sistema financeiro, de estatizar setores importantes dos serviços da economia brasileira, fez o contrário. Abriu para a privatização. E o hospital de pediatria aqui da universidade, como foi dado o exemplo, é apenas um dos exemplos dessa privatização, através da empresa brasileira de serviços hospitalares, que no último dia do governo Lula,
ao apagar das luzes, no dia 31 de dezembro, o governo Lula publicou a lei criando essa empresa EBSER para privatizar os hospitais universitários. E aí sim, nós temos um governo, não só do governo Lula, mas dando sequência na conjuntura brasileira com o governo Dilma, um governo que prioriza as classes dominantes, prioriza o capitalismo, prioriza os empresários, em detrimento do sacrifício dos trabalhadores. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e a gente continua falando no próximo bloco sobre essa questão da conjuntura econômica do governo Dilma e a gente também puxa para a questão local, a questão da universidade, as lutas que os sindicatos vão fazer agora nesse ano de 2014 para tentar chamar um pouco da atenção da população para essa crise econômica, financeira, educacional e na segurança em que o país vive. Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a atual conjuntura política do país, com José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste, e Ismael Martiniano, que é coordenador de Administração e Patrimônio também do Sinteste RN. Rebouças, a gente vinha falando no bloco anterior sobre a questão da EBSER, que foi colocada, mas também comparada à EBSER, primeiro veio a questão que todos esperavam, até os aposentados, Ismael, sobre o fim do fator previdenciário, né? Que Lula não ia taxar os aposentados. E foi uma briga do próprio governo Lula e ao Supremo para taxar os aposentados. E aí, no governo Dilma, veio a FUNPRESP, que veio exatamente, digamos assim, Rebouças, veio tirar o poder de ganho do trabalhador numa fase em que ele precisa mais, que seria a aposentadoria? Isso, é mais uma medida do governo federal para atacar o nível de vida e o salário dos trabalhadores. Para nós termos ideia, o técnico administrativo ou funcionário público federal que ingressar no serviço público a partir de agora, já há algum tempo, ele quase que obrigatoriamente, ele tem que ingressar também através desse fundo de previdência privada, né? É a privatização da Previdência Social brasileira, que é um ganho histórico que os trabalhadores, os aposentados brasileiros conseguiram durante a sua vida funcional, durante a história como trabalhador, como funcionário público. Onde o funcionário público, a se aposentar, ele terá um teto, um salário máximo de R$ 4.800. E se ele quiser complementar esse salário, ele tem que complementar com esse fundo privado. A história dos fundos no Brasil e em outros países da América Latina é uma história triste, né? De falência. E quando o trabalhador ele se aposenta, ele se frustra, porque aquilo que ele depositou durante 30, 35 anos para esses fundos de previdência, quando ele mais precisa na fase da terceira idade, na melhor idade, durante a aposentadoria, ele não tem mais direito, porque alguns vão à falência. E aí, para nós, isso foi um golpe profundo, mais um golpe que o governo Lula preparou e o governo Dilma aprovou. Ismael, e os aposentados, você que já é aposentado, que já trabalhou com essa categoria no sindicato, no Sinteste, como é que você vê essa visão, digamos assim, de uma guilhotina, exatamente na questão salarial do aposentado, e que muitos vão procurar o Sinteste através de buscar os seus direitos? É verdade. Não é à toa que o governo cria uma previdência privada para quem está iniciando, vai se aposentar, e também para quem já está se aposentando, né? Porque tem um teto. Se hoje eu ganho, vamos dizer, R$6.000, eu só vou me aposentar com R$4.150. Essa diferença de 2.000 teria que contribuir para... Teria que contribuir pagando essa previdência privada para lá na frente eu ter mais um complemento à aposentadoria. E aí o que eu coloco é o seguinte: a forma sutil e traiçoeira como o governo amarra as coisas, né? Nós somos aposentados da universidade, nós somos vinculados ao ativo, né? A nossa política salarial é a mesma do ativo. Tudo que vem de reajuste para o ativo vem para o aposentado, né? E o governo sabe que a gente encontra dificuldade de forçar as pessoas a aderir à FUNPESP, né? Dessa forma. Aí o que ele faz?
ele está querendo tirar os aposentados da folha do ativo e jogar para a Previdência privada, certo? Porque aí ele limita aquele teto, né, na aposentadoria e força o servidor a aderir ao FUNPES. Ele tirava a paridade. A paridade, exato. Então, aí Rebouça, que está com essa discussão bem recente, que é coisa recente, que vai ser ponto dessa greve que vai ter agora, lutar contra isso também, né, se contrapor a isso, mas, infelizmente, tudo que o governo mostra de política para o trabalhador, especificamente servidor público federal, ativos e inativos, é para prejudicar, é para sugar aquilo que ele paga para a gente sobreviver, acho que com muita pena do que sai dos cofres para o bolso da gente. E aí ele faz de tudo para retornar grande parte. Isso que a gente tem. Rebouças, o governo trata o servidor, digamos assim, como um rolo compressor. Não há uma mobilização, digamos assim, dos trabalhadores em envolver a sociedade nos ganhos que poderiam ter futuramente, porque quem é jovem hoje poderá ser um servidor público amanhã, ou aquele que está no mercado de trabalho pode aderir a um concurso público e entrar. Não teria essa conectividade entre o trabalhador que está no setor público com a população e até as lutas que vocês realizaram no passado e que estão realizando? Nós, através dos sindicatos espalhados em todo o país e da nossa federação, a FASUBRA, e das outras federações dos demais servidores públicos federais, vem lutando durante toda essa época. Só para nós termos a ideia, a FASUBRA completou agora 35 anos de luta, junto aos seus sindicatos de base, como o Sinteste-RN e os Sintestes em cada estado. Essa luta, ela é praticamente anual. É por isso que a população e a sociedade fica perguntando, os servidores públicos todos os anos fazem greve, por quê? Porque nós avançamos 1 milímetro e o governo nos derrota 2, algumas vezes, né? Então nós precisamos estar constantemente atentos e lutando para que o governo, os diversos governos, né? O governo Dilma, o governo Lula, o governo FHC, o governo Collor, o governo Sarney, e o Itamar, e os governos da ditadura, como nós falamos no início desse programa, eles vivem constantemente planejando redução de salário, ataque aos ganhos históricos que os trabalhadores têm no serviço público. E aí os setores da sociedade muitas vezes dizem o seguinte, esse governo é bom porque ele está construindo muitos institutos federais de educação, em toda cidade do interior tem agora um instituto, o projeto Reúne, que ampliou as universidades brasileiras. Então, esse governo é maravilhoso. Para nós, isso é muito importante. Agora, o principal é o ser humano, o trabalhador. O que adianta? Nós temos uma universidade com muitos prédios, laboratórios muito equipados, e seus funcionários ganhando miséria, com a qualidade do trabalho, com a qualidade do trabalho ruim, o assédio moral constante, metas para serem cumpridas, enfim, o valor humano não está sendo dado, as condições de trabalho pelo governo. E a todo instante nós somos ameaçados de perdermos algumas coisas que nós conseguimos durante a história com muita luta. Então, esse é um motivo pelo qual nós, inclusive agora em 2014, na segunda quinzena de março, nós iremos aprovar uma greve nacional dos servidores públicos federais. E para isso, algumas categorias, como a CONDICEF, que é uma federação de servidores públicos federais, de alguns ministérios, de unidades do Serviço Público Federal, do SINASEF, que congrega professores e técnicos dos institutos federais, os IF, que aqui no Rio Grande do Norte nós temos o IFRN, como também os técnicos das universidades federais em todo o país. Então, para a segunda quinzena de março já está aprovado o indicativo de greve, onde nós vamos discutir com o governo, tentar discutir, porque primeiro eles esperam que nós entremos em greve, para depois de 1 mês, 2, marcar a primeira reunião, onde poderia se antecipar, receber esses servidores, negociar e evitar a greve. Mas se trata de um governo que é antidemocrático, é um governo antipopular e antinacional.
Então, nesse sentido, essas mobilizações que aconteceram o ano passado, nós vamos ter que desencadear novamente este ano para conquistarmos e mantermos as conquistas que já temos. O Diálogo Plural agora vai para um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a um minuto falando da conjuntura agora da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vive talvez uma política de grande terceirização dos serviços, como no Diálogo Plural já abordou aqui, sobre a questão da segurança na universidade. Nós voltamos em um minuto, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a atual conjuntura política do país, com José Rebouças, que é coordenador geral, e Ismael Martiniano, coordenador de Administração e Patrimônio, ambos do Sinteste-RN. Rebouças, nós terminamos o outro bloco para entrar nesse sobre a questão da universidade, da política da terceirização, que está muito forte no governo. A gente falou aqui num programa sobre a questão da segurança, sobre que a segurança privada está maior do que a segurança dos próprios servidores da universidade, e também vamos dar uma pincelada sobre a questão da conjuntura no governo do Estado, como é que estão as categorias, começando pela universidade, o problema da terceirização muito forte, não só na universidade, como o Ismael poderia também colocar sobre a questão dos hospitais também. A terceirização na universidade é parte do projeto de terceirização do Serviço Público Federal como um todo. Setores importantes, setores estratégicos, né? Atividades fins e atividades meios na universidade está sendo privatizado aqui na nossa UFRN, como também na UFESA, em Mossoró, Caraúbas, Angicos e Pau dos Ferros. É um processo que o governo diz que é irreversível e que, ao mesmo tempo, diz que está fazendo concurso público. Porque é política de governo, é política de Estado privatizar setores inteiros do serviço público. E, para isso, fecha a torneira do concurso público, porque se aposenta um número de servidores públicos federais, mas os que entram, não entram na mesma proporção, através do concurso público. E essa demanda, ela é preenchida pela terceirização, chegando ao ponto, às vezes, de quarteirização, que é uma fase mais avançada da terceirização. É quando a instituição pública, ela terceiriza, e a empresa terceirizada contrata outra empresa. Então, nós estamos chegando a esse ponto. A segurança patrimonial da universidade chegou a esta lástima, né? Os servidores, já com a idade próxima à aposentadoria, não são substituídos pelo concurso público. Ao contrário, são contratadas empresas privadas de segurança para assumir esses lugares, esses postos dos seguranças da universidade. Na área de limpeza e higienização é a mesma coisa. Não há mais concurso público para o varredor, para o ASG, os serviços gerais. E agora eles estão terceirizando até atividades onde é preciso uma mão de obra mais específica, a mão de obra técnica ou de nível superior, que no plano de cargo, carreira e salário, que é o PCCTAI, através da Lei 11.091 de 2005, são serviços onde precisa de uma especialidade. Enfim, a terceirização nas instituições de ensino superior, elas a cada dia aumentam e fazem com que esses trabalhadores terceirizados tenham salários rebaixados, né? Eles ganham um salário muito baixo. Agora, a empresa, aí sim, tem um lucro astronômico com essa venda de serviços. É uma escravidão branca. Ismael, no setor público, principalmente, o senhor colocou muito o setor hospital de pediatria, a terceirização nos hospitais, principalmente, causa até um transtorno na população, que é aquela que é atendida e que vai um trabalhador que não está tão satisfeito com o seu salário e acaba a população pagando por isso. É verdade. A terceirização na universidade, ela iniciou-se pelos hospitais, né? Eu lembro que em 95, por aí assim, começou essa história de terceirizar o serviço nos hospitais. Nós fizemos algumas audiências públicas nesse tempo, já o sindicato, o Sinteste, com os dirigentes de hospitais da universidade, enfim. Fizemos audiência pública e o argumento na época é que ou terceirizava ou fechava os hospitais, porque não tinha concurso, o governo
não abria concurso, essa coisa toda. Enfim, terceirizaram os hospitais e, de um certo tempo, se alastrou essa terceirização para a universidade, como um todo, né? Eu sempre coloquei essa questão. Eu acho que a terceirização é o caminho da privatização, né? Porque já com a terceirização, o governo tentou alterar o artigo 207, que é o artigo que rege as universidades. O governo tentou alterar, tirar desse artigo e passar para outro que abria, que escancarava as portas para a terceirização versus privatização. E aí, para mim, está se confirmando. Porque na medida que começou a terceirização pelos hospitais universitários e hoje saiu da terceirização e passou à privatização, né, isso tem um índice muito grande de intenção de lá na frente fazer com as universidades também, privatizar as universidades também, né? Porque se o governo argumenta que a universidade dá prejuízo ao governo, né, o governo não observa que a universidade ela não pode visar lucro e nem ter prejuízo, ela investe, né? Investe na pesquisa, no ensino, na pesquisa e extensão. Aí o governo diz que dá prejuízo, então há uma intenção de que ela deixe de dar prejuízo, ela seja lucrativa, né? E para ser lucrativa ela tem que ser privatizada, né? Está aí o exemplo do hospital, certo? Dos hospitais. Rebouças, vamos passar agora, temos 2 minutinhos para terminar um programa tão rico, mas nosso tempo é exíguo, sobre a situação no Estado. Como é que está essa situação? Os servidores também insatisfeitos? Tanto os servidores públicos federais como estaduais estão na mesma situação. É uma situação de calamidade, né? Tanto a educação já realizou a assembleia esta semana que passou, a saúde também realizou a assembleia na semana que passou, tudo já com indicativo de greve. A segurança pública, os policiais civis lutando também. Já os militares, eles têm aquelas restrições, mas não estão insatisfeitos, não estão satisfeitos. Outras empresas do próprio Estado, do governo do Estado, como as empresas de economia mista, através do SINAI, vem também demonstrando essa insatisfação. Ou seja, é uma insatisfação generalizada com o governo do Estado. E em nível de município é a mesma coisa. O Sinsenat tem realizado várias reuniões, várias assembleias, na luta constante na educação, na saúde municipal, enfim. É o conjunto dos servidores públicos defendendo a reposição salarial contra o arroxo, defendendo melhores condições de trabalho, enfim. Tudo isso leva a uma mobilização mais ampla dessas categorias. Por outro lado, a juventude, mesmo sem estar nesse processo produtivo ainda, mas reclama e exige universidades de qualidade, transportes públicos de qualidade, acesso à saúde, acesso à educação, segurança. Então, esse é o quadro geral de instabilidade que vive o nosso Estado, o país, como falamos lá no início, o mundo. Ou seja, os trabalhadores precisam lutar, e é isso que nós estamos fazendo e vamos fazer neste primeiro semestre de 2014. José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN, Ismael Martiniano, diretor de Administração e Patrimônio, obrigado pela presença aqui no programa Diálogo Plural. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações do Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, e na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.